Irmãos e irmãs, cremos que Jesus está aqui no meio de nós, que Maria, nossa mãe, intercedendo. Não tem outra motivação que esta fé, que Jesus está aqui no meio de nós e, através de sua mãe, nos quer fortalecer, encorajar, abençoar. Mi chiamo Padre Giovanni Mezzadri, nasci nel 1937 in Italia, tenho 89 anni. Minha mãe, nós morávamos perto do Instituto das Missionárias Xaverianas, fundada por San Guido Maria Conforti. E a fundadora das Missionárias Xaverianas se chamava Celestina Bottigo, ia muitas vezes a falar com as mulheres da paróquia. Incentivava as mulheres ainda jovens que, quando se tornassem mães, consagrassem seus filhos para pedir a graça de um filho ou uma filha missionária. Minha mãe e outra mãe fizeram esta consagração. O filho da outra senhora se tornou seminarista, se tornou padre, bispo xaveriano, morreu na Amazônia. Eu, quando tinha 19 anos, minha mãe morreu que tinha 9 anos. Né? Por isso minha mãe não pôde falar comigo. Eu soube da consagração porque minha irmã mais velha de 10 anos, minha mãe tinha falado a ela. Um dia, eu lendo uma revista missionária, senti o chamado. No mundo tem muitas pessoas que não conhecem, mas você não gostaria? No começo senti este chamado, mas disse não morrer para esquecer a vocação. Depois nos deixamos porque não tinha certeza de casar, não queria enganar esta menina. Depois concorri numa bolsa de estudo de piloto para poder me tornar piloto, para esquecer a vocação. Mas não esquecia. Entrei na aeronáutica italiana e depois fiz um pedido de dirigir os aviões, mais complicado, com uma esperança de esquecer a vocação. Numa licença, o meu primo me convidou a ir da Padre Pio, porque ele tinha que conversar com ele e resolver o problema dele. E me convidou a ir junto. Ficamos lá 3 dias, ia na missa cedo, e quando chegou a minha vez, me confessei com ele, eu pensei, quem sabe que ele me tire esta vocação que eu não queria, né? E falei que às vezes me vinha a tentação de entrar no seminário. Ele me olhou e disse, que tentação? Faz 3 anos que está existindo o chamado de Deus. Aí senti que Deus me dava uma força de fazer o passo. Eu chorei porque estava percebendo que estava resistindo um grande chamado de Deus. Por ter sacerdote e ser como uma presença de Jesus, estava resistindo um chamado tão grande a ele. Por isso eu senti todo o meu pecado, chorei e depois voltei debaixo logo da aeronáutica que pude, entrei no seminário. Me tornei padre, depois de 10 anos no seminário, no 1970 me tornei padre, no 1972 fui no Brasil. E no Brasil trabalhei em várias paróquias e fui um dia trabalhar como pároco na paróquia de São José Operário, em Londrina, no chamado 5 Conjuntos. Um dia, o pároco de uma paróquia vizinha me disse, vai chegar na minha paróquia a imagem de Nossa Senhora chamada Dumé, que verte às vezes água, sal, azeite, mel. Ela vem de manhã, não gostei de receber a parte da tarde. Falou isso 1 ou 2 meses antes. Era no ano 1996. Eu procurei me averiguar per telefone lá de Mirassol, de onde vinha a imagem. Falei com a dona, falei com o diretor espiritual, Monsignor Angioli, e fui até lá. Fiquei 3 dias lá
e vi a imagem vendo que vertia água, sal, azeite e mel. E o diretor espiritual, que já faz 10 anos que morreu, é servo de Deus, foi pela santidade dele, a diocese instituiu o processo servo de Deus. Fiz a exumação, encontraram o coração dele intacto. Ele, antes de morrer, me falou, falei várias vezes com ele, e disse, padre, é algo verdadeiro de Deus. Ele tinha pedido a uma freira na Itália, Immaculada Verde, que tinha locuções interiores, que pedisse a Jesus qual é o significado desta imagem. E respondeu, é um apelo a viver o batismo, cujo símbolo é o sal, a água, o azeite. O mel simboliza a fartura que Deus quer dar se viver o batismo. Assim, eu aceitei que viesse a imagem na parte da tarde. Era dia 2 de junho de 1996. Chegou a imagem, però de carreata com os bombeiros, estava a igreja lotada de pessoas, e no meio dessas pessoas, depois eu soube mais tarde, né, estava a Patrícia com os seus pais. Ela disse mais tarde que ela viu Nossa Senhora. E depois, quando foi para casa, os pais viram um comportamento diferente desta menina. Ela, às 5 da tarde, com suas amiguinhas, ajoelhada, rezava no terço. E os pais ficaram preocupados, levaram do parque, levaram dos padres vizinhos, porque não era da minha paróquia. E os padres deram pouca importância, até despassaram logo, porque éramos perto do ano 2000 e circulava mensagem de fim do mundo. E o bispo Dom Albano Cavallini, na reunião do clero, tinha falado, olha, está circulando esta mensagem, pode criar pânico. Se você alguma pessoa que tem visão e tudo, mensagem, cortem logo. E por isso que esta menina despassaram logo. E os pais não sabiam como fazer. Pensaram, vamos levá-la do padre que rezou a missa onde você viu Nossa Senhora. E levaram na minha paróquia. Conversei com ela, com ele, e disse, olha, chama Patrícia, né? Patrícia. E quando te aparece Nossa Senhora, faz assim, espere com água benta. E depois volta a me dizer o que foi, o que viu, né? Estava em dúvida, né? Não sabia, né? Conversei com ela, me parece uma pessoa normal, os pais também, tudo bem. Ela voltou, ela disse, Nossa Senhora, ela disse, não tem medo, sou mãe de Jesus. E dava conselho como mamãe, isto é, ajuda a mãe a fazer esse trabalho de casa, vai na catequese, não usa mini saia, não usa vestido assim, não sou próprio, né? E, per cui na catequese, porque ela já tinha a primeira comunhão, faltava a crisma, né? E depois, um dia, ela disse, padre, Nossa Senhora me pediu se eu posso aparecer 3 vezes por mês, dia 1, 5 e 15. E você o que falou? Falei que sim. E como é Nossa Senhora? É muito bela. E algumas vezes veio lá na minha paróquia e quando vinha pedia que trouxesse rosas. E depois trazia as rosas, pedia a alguma pessoa, mas sem falar nada, né? Uma pessoa que precisa alguma rosa aqui perto. E vinha uma vez por mês, né? E, e posso dizer uma coisa, que daquele dia que ela disse sim a Maria, que ela aceitava de estar presente nos encontros com ela no dia 1, 5 e 15, até hoje, sendo que eu pude acompanhar um pouco, assim que seja de longe ela, e posso dizer que nunca, nunca mesmo deixou um só dia de estar presente aos encontros com Nossa Senhora. Ela teve que estudar, faculdade, trabalho, tanta coisa. Ela deixava tudo, mas ela estava presente aos encontros com Nossa Senhora. E depois eu ia lá quando podia, né? No dia 1, 5, 15, quando podia. Tinha pedido ao bispo se podia rezar a missa. O bispo me deu a permissão, era Dom Albano Cavallini.
às vezes rezava a missa, às vezes estava atendendo às confissões, muitas confissões. No entanto que se rezava no terço, tinha as aparições com a Patrícia, que estava in êxtase, aconteciam muitas curas, eu ficava confessando. Um dia foi transferido a 700 quilômetros de distância, Cantagallo, e eu pedi a ela se pudesse vir na minha paróquia. Ela veio 3 ou 4 vezes junto com os pais e ficava uma semana. E nesta semana organizava como uma missão lá na paróquia de Cantagallo, né? Iam nas capelas, de manhã numa capela, à tarde em outra, no dia outro, uma semana inteira intensa, né? E sempre io lá, eu rezava a missa, ela fazia um cenáculo, muitas curas, muitas graças também, né? E quando eu fui trasferito, ela era accompagnata con una psicologa, si chiama Patrizia Costa, né? E ela era encarregada de levar as mensagens, todas as vezes que aconteciam, ela gravava, escrevia, levava ao bispo, né? In maniera che desde o começo o bispo sempre foi colocado ao par daquilo que acontecia lá, porque eu também falava, oh, tem que dizer sempre tudo ao bispo, não fazer nada de escondido, né? Esta coisa que penso que pesou muito depois, ultimamente, o bispo atual, de permitir que te sejas a missa, porque desde o começo foi sempre acompanhada. E quando eu fui trasferido, ela sempre foi acompanhada por outro padre, né? E me lembro os padres que mais acompanhavam, por exemplo, o padre Otávio, da conversão de Schoenstatt, né? Depois, o padre José Fonzar, também era diretor, era professor de Bíblia no seminário, da padre Tio dos Oblatos, né? Padre Ramiro Gutierrez, que foi encarregado do bispo de averiguar sobre as aparições, né? E outros padres que acompanharam, de maneira que se... Mas quem foi o verdadeiro diretor espiritual foi Nossa Senhora. Ela que acompanhava e que dava conselhos a ela, né? Por isso que nós padres fazíamos o possível, mas era Nossa Senhora que dirigia ela, né? Eu pude presenciar várias curas, vários milagres, dizemos, que acontecia quando fazia dizemos, aconteciam as aparições. E várias vezes ela avisava um mês antes que o dia tal iria acontecer uma aparição um pouco diferente. Me lembro uma vez que ela tinha falado que ia aparecer sinais do sol. E se chegaram mais ou menos 2.000 pessoas, né? E todo mundo viu no sol pulsar como fosse um coração. E via l'imagine di Nostra Signora, do Menino Gesù, de São José, Nossa do Carmo, tudo isso. Mas depois ela disse, agora para de olhar no sol, porque pode afetar a córnea, né? A retina, né? Alguma pessoa não foi obedecer, no dia seguinte, na Folha de Londrina, apareceu o artigo que aconteceu, que uma pessoa olhando para o sol, tudo. E o arcebispo do Urbano Cavalieri, ela disse, Deus em diante, nem que pedisse a Nossa Senhora de olhar para o sol, ninguém olha mais para o sol. Daquele dia em diante, ela nunca deu milagre, dizemos, com o sol. Certo? Não se lhe obedeceu ao bispo, né? Mas teve outros sinais, como as curas que ela fazia, e depois começou a aparecer as rosas pingando do mar, né? Por isso que às 11 horas, 11h30, as rosas que estavam perto da imagem começaram a pingar bem. Agora a equipe chegava e recolhia e depois colocava no tino uma pétala para distribuir às pessoas. Isso também. Uma vez lhe apareceu, algumas vezes recebeu a comunhão diretamente dos anjos, né, do céu, né? E uma vez eu estava em Curitiba e tive que ir em Londrina para uma reunião
E um desses dias aconteceu que contemporaneamente era um dia das aparições. De surpresa, sem falar nada, Patrícia, eu fui lá, sabendo que tinha o dia, fui lá e Patrícia estava em êxtase. Eu fiquei lá perto dela, né? A um certo ponto eu vi ela abrindo a boca e receber a comunhão diretamente do céu. E depois Patrícia, ela disse, Padre, não era o dia que Nossa Senhora ia me dar a comunhão diretamente do céu, mas ela fez isso para que o Senhor pudesse ver. Esta foi para o Senhor, para que o Senhor visse com os seus olhos também, né? E depois pude acompanhá-la quando pude, ou com telefônico. Uma vez no ano 2000 veio meu irmão da Itália para ficar um pouco comigo e fomos juntos lá da Patrícia. E me lembro que Patrícia ela disse, por causa dos pecados da humanidade, sobretudo o aborto, Deus vai purificar o mundo, sobretudo pela natureza. Por isso vai acontecer muito desastre na natureza, como um sinal, não é um castigo, é por amor. Deus nos chama a atenção que nós não estamos vivendo como Deus quer. A mesma natureza se revolta, né? Mas eu percebi que quando aconteciam estas coisas, ninguém estava ligando os desastres com o pecado, né? Dava culpa do desmatamento, poluição, tudo mais, tá bom, né? E por isso que dizemos assim, pude acompanhar ela em várias ocasiões. E qual é a mensagem, sobretudo, que dá? Aquela mensagem que dá em todas as aparições no mundo que ela realizou e continua a realizar. A conversão, não ofender mais a Jesus, procurar não fazer penitência, rezar o terço todo dia. Sobretudo, ela disse de fazer jejum na quarta e na sexta-feira, pão e água, porque assim está reparando as ofensas que se fazem a Jesus, né? E depois, Nossa Senhora ultimamente está, sobretudo, pedindo uma coisa, de estar sempre preparado em oração, de maneira que, às vezes, acontecem desastres para cá para lá, tempo de guerra, de tudo. Ela disse de não ter medo, mas ficar unidas a mim, como mãe, como os filhos ficam a mãe. Quando os filhos ficam perto da mãe, a mãe cuida, né? Mas o perigo é ficar longe, não de mim, mas de Jesus, né? Claro, perto de mim significa perto de Jesus, né? Porque se qualquer coisa que acontece, é importante que eu esteja na graça de Deus. E já no texto, Nossa Senhora prometeu bênção especial nas famílias que rezam no texto. Essa é, sobretudo, a mensagem principal que ela está dando atualmente.